Hã? PT e PL juntinhos na Câmara e no Senado? Que história é essa, Deltan? Calma, calma, não se desespere, fica aqui comigo até o final para você entender do que eu tô falando. Porque a partir do dia 1º de fevereiro, os deputados e os senadores vão decidir quem vão ser os próximos presidentes da Câmara e do Senado. E até agora são dois os absolutos favoritos. No Senado é o Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado uma vez e que foi sucedido pelo Rodrigo Pacheco, que foi com certeza um péssimo presidente do Senado quando a gente olha para a história do Brasil, porque ele não cumpriu a função de freios e contrapesos do Senado diante do STF. E na Câmara, o favorito é o deputado Hugo Mota. Em ambos os casos, existe uma situação extremamente curiosa. Ambos os candidatos, tanto Alcolumbre quanto Mota, são apoiados tanto pelo PT quanto pelo PL. Ou seja, estão recebendo apoio tanto da esquerda quanto da direita, tanto do governo quanto da oposição. Isso não parece estranho? Por que partidos que são totalmente opostos em termos de ideologia vão apoiar os mesmos candidatos para as presidências das casas do Congresso? Bora lá então que eu vou explicar isso para vocês, e isso é muito importante de entender. Mas, gente, respondendo aqui direto ao ponto, o motivo para esse alinhamento, para essa junção, para esse casamento de conveniência é um só: o pragmatismo. É o seguinte, gente, na Câmara, por exemplo, o novo presidente é eleito com o voto de, no mínimo, 257 deputados. Ou seja, ele precisa angariar o apoio de 257 votos para que ele tenha a sua candidatura vitoriosa. E esse número de 257 não é nem um pouco fácil ou trivial para se conseguir. Para vocês terem uma ideia, o Partido Liberal, o PL sozinho, é o maior partido da Câmara, mas mesmo sendo o maior partido, eles têm apenas 99 deputados, ou seja, sozinho o PL não consegue eleger o presidente da Câmara. A mesma coisa vale para o PT, que é menor do que o PL. O PT sozinho também não consegue eleger o presidente da Câmara. E são o presidente da Câmara e os membros da mesa diretora juntos que vão definir algo que é absolutamente crucial para os deputados e para os partidos. Quem vai compor as comissões? A Câmara, o Senado são divididos em comissões. A questão é quem vão compor as comissões, quem vão assumir os cargos disponíveis na Câmara, as presidências das comissões, que injetam ainda mais poder para o deputado e para o partido, já que são nessas comissões que os projetos de lei são debatidos, são aprovados, antes de seguirem para o plenário da Câmara dos Deputados ou então para o plenário do Senado. A coisa vale igualzinha no Senado e na Câmara. Então o que acontece, gente, é que os partidos que são opostos, que são adversários com o PT e PL, acabam apoiando o mesmo candidato, que é o candidato que está mais forte, que tem mais condições de ganhar a disputa, para garantir que o partido e os seus parlamentares não fiquem chupando o dedo, que tenham bons espaços na Câmara nos anos seguintes. E assim o partido consiga não só avançar sua própria agenda ideológica e os seus interesses, mas também buscar obstruir, obstaculizar a agenda ideológica e os interesses dos seus adversários. E também, é claro, para gerenciar recursos de emendas de comissões, que são fatias do orçamento, dinheiro público, muitos milhões, que ficam nas mãos aí das presidências, das mesas diretoras das comissões. Um exemplo da importância dos partidos terem poder nas comissões é a gente ver hoje a atuação na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da deputada Carol Detoni, do PL, uma excelente deputada, que também é daqui do sul do Brasil e que está avançando pautas importantíssimas para a direita na CCJ, como a anistia dos réus do 8 de janeiro e a limitação de poderes do STF. Um outro exemplo que você deve lembrar é o do Nicolas Ferreira, na presidência da Comissão de Educação da Câmara. Um outro golaço da direita, algo que deixa a esquerda simplesmente enlouquecida e que para nós, a direita, é um alento muito grande, porque o Nicolas é extremamente combativo, atento e vigilante em relação às pautas de educação, especialmente aquelas que se referem à doutrinação ideológica das nossas crianças e à imposição da agenda identitária woke, aquela loucura que vocês conhecem. Essas duas posições super importantes foram conseguidas justamente com pragmatismo, com o apoio que os partidos deram para o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, que está saindo agora, e que por conta desse apoio que ele recebeu de vários partidos, ele fez acordos com todos os partidos para dividir igualmente, ano a ano, as presidências e os cargos das comissões.
Agora, se você me perguntar qual que é a minha opinião sobre isso, se a gente deve ser pragmático ou programático, se a gente deve defender pragmaticamente aquele que tende a ganhar para conseguir espaços, ou então se a gente deve seguir nossos valores e princípios, a minha visão é de que o pragmatismo ele tem sim seu valor e o seu lugar, e que as presidências da Carol, de Tony e o Nicolas são prova disso. Mas quando eu cheguei à Câmara, eu preferi apoiar um outro candidato para a presidência da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Não só porque eu acreditava que ele era o melhor candidato para a presidência da Câmara, como eu também escolhi ativamente não ser pragmático naquele momento, mas ser fiel aos meus princípios e valores, e não adotar um pragmatismo em troca de cargos, apoios, o que fosse. Eu jamais poderia apoiar e votar no Arthur Lira, alguém que eu processei pessoalmente na Lava Jato por improbidade administrativa relacionada a casos de corrupção. Processos, é claro, que devem ter ido pro ralo junto com todos os outros. E eu votei no Marcel, mesmo sabendo que essa decisão poderia me custar caro, como de fato custou, sendo depois sabotado dentro da Câmara e sem apoio institucional algum da presidência durante meu processo de cassação. E uma decisão muito importante a gente tem agora para a direita em relação ao Senado. A escolha pragmática é o Davi Alcolumbre, mas a gente já sabe, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na tela para vocês no final, a gente já sabe que Davi Alcolumbre não vai avançar o impeachment de ministros do STF. E aí, o que a direita deve fazer? Apoiar um candidato que defenda o impeachment ainda que vá perder, ou apoiar Davi Alcolumbre e conseguir espaços no Senado? Gente, a minha decisão, tudo que eu fiz com cabeça erguida e confiante de que foi a decisão certa, que era seguir ali valores, princípios naquele momento. Porque, de novo, foi baseada naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero para o país. E muitas vezes a gente precisa simplesmente protestar, colocar a nossa posição e dizer eu não concordo, isso é essencial para mim e eu não vou adotar nenhum pragmatismo em relação a causas, valores, princípios que eu entendo como essenciais. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que a direita deveria ser pragmática ou fiel aos seus valores, princípios e causas na escolha e da votação para a presidência da Câmara e do Senado? Eu quero ouvir a sua opinião, me conta aí nos comentários. E aproveite e deixe seu like para que mais gente possa interagir, participar, entender o que está acontecendo nessa questão e para que a voz, a nossa indignação contra a censura, contra os abusos do STF possa chegar ainda mais longe. E se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreve porque aqui é a sua casa. Um grande abraço.